e eu vou apresentar um artigo científico que é sobre os fatores de risco relacionados ao drop de núcleo que foram demonstrados pelo European Registry of Quality Outcomes para a cirurgia de catarata e refrativa, que eles chamam de EUROCO. Esse artigo foi publicado no JCRS em fevereiro desse ano. O primeiro autor, ele é da Lund University, na Suécia, mas diversos países participaram, como Holanda, Irlanda, Inglaterra e Bélgica. E o artigo foi apoiado por doações da Sociedade Europeia de Catarata e Cirurgiões Refrativos, e os autores declaram não haver nenhum conflito de interesse. Esse slide, ele é um print do site da EUROCO, que é essa plataforma online que foi fundada pela ESCRS, que é a Sociedade Europeia de Cirurgiões de Catarata e Refrativa, em conjunto com a União Europeia em 2008. Então, nessa plataforma, os cirurgiões associados, eles podem se registrar e inserir de forma anônima os dados das suas cirurgias, e essas informações vão servir tanto para avaliação de desempenho do próprio cirurgião, quanto como um banco de dados para pesquisas futuras. Bom, o objetivo do artigo foi analisar a incidência, os fatores de risco e os desfechos da cirurgia de catarata em que houve luxação de cristalino para o segmento posterior. Em relação aos métodos, o estudo foi transversal, retrospectivo, baseado nos registros médicos da EUROCO. Foi durante 10 anos, de 2008 até 2018, e foram coletadas informações do pré, do intra e do pós-operatório. E em relação à análise estatística, os fatores associados ao drop foram investigados por uma regressão logística, e foi usada essa seleção stepwise, que é um método de seleção por etapas. As taxas de complicações entre os cirurgiões experientes e inexperientes foram comparadas usando o teste Z, e os resultados visuais e refrativos no pós-operatório comparados usando o teste T. Saiu minha tela? Saiu sua tela, por algum motivo. Percebi. Pronto. Bom, só para ilustrar, eu coloquei esses formulários que estão disponíveis lá na plataforma da EUROCO, que são os formulários para preenchimento com as informações do paciente, do pré-operatório, do intra e do pós-operatório. Esses são da cirurgia de catarata, mas eles também têm formulário para cirurgias refrativas. E então a gente vê aqui que são várias informações que eles pedem, mas nem todos os campos são de preenchimento obrigatório. Bom, no pré-operatório, eles coletaram informações sobre o ano de nascimento, gênero, a lateralidade, a acuidade visual, a refração, as doenças oculares coexistentes, as dificuldades cirúrgicas que eles previam, né, com o exame físico, com uma dilatação, e as cirurgias oftalmológicas anteriores. No intraoperatório, eles consideraram a data da cirurgia, o tipo de operação, o material da lente intraocular e as complicações, como rotura de cápsula posterior, perda vítrea, drop de núcleo, né, o núcleo completo, ou então partes grandes e danos à íris. No pós-operatório, consideraram a data do exame, a acuidade visual corrigida para longe e não corrigida, a refração, presença de degeneração macular já conhecida ou então revelada após a cirurgia, e as complicações pós-operatórias. Bom, em relação aos resultados, foram 1.715.348 extrações de catarata com complicações. A idade média foi de 74 anos e 58% eram mulheres. Desses casos, 1.221 tiveram luxação do núcleo. Foi uma frequência de 0,071%,
47,9% eram mulheres e a média de idade foi de 75 anos. Bom, essa primeira tabela, ela mostra para a gente na primeira linha o número total de cirurgias que tiveram complicações em cada ano do estudo, incluindo os drops, e abaixo o número de drops com a frequência em porcentagem a cada ano. E aqui a gente consegue ver que teve uma tendência de diminuição da frequência ao longo do estudo, sendo que o valor de 2018 é quase um terço do valor de 2008. A tabela 2, ela relaciona a ocorrência do drop ao tipo de cirurgia realizada. Então, ela mostra que os drops foram mais frequentes na FACO combinada com algum procedimento de drenagem e menos frequente na fasectomia extracapsular. A tabela 3, ela mostra os valores que tiveram uma relação significante com o drop por uma análise de regressão univariada. Então, o B aqui da tabela, ele é o coeficiente de regressão, mas o que a gente usa para análise é o XPB, que é o exponencial do coeficiente, que é o odds ratio que a gente já conhece. Então, nesse caso, a catarata branca foi o parâmetro com maior relação com o drop, com o XPB de 7,27, ou seja, quem tinha catarata branca tinha uma chance 7,27 vezes maior de ter drop. E os outros parâmetros que também apresentaram relação foram a vitrectomia, vitrectomia prévia em segundo lugar, depois baixa acuidade visual pré-operatória, a pupila pequena, retinopatia diabética, pseudoesfoliação, sexo masculino e presença de glaucoma. Bom, a tabela 4, ela mostra agora uma análise de regressão multivariada, que foi feita por etapas, né, que é o método stepwise. E essa análise, ela inclui todas as variáveis de interesse do estudo e leva em consideração a interação que elas têm entre si, né? Então, a gente vê aqui que a catarata branca foi, mais uma vez, o parâmetro de maior relação, com XPB de 4,3, seguido da vitrectomia prévia, e pelos mesmos parâmetros mostrados na tabela anterior, exceto pelo fator glaucoma, que nessa análise deixou de ser significante. Aqui também o autor coloca que existe uma tendência decrescente do drop ao longo do estudo. Então, a gente vê o parâmetro Year of Surgery como sendo um fator de proteção. Bom, o autor ele cita que tiveram 439 casos envolvendo catarata branca e vitrectomia prévia, e dentre esses casos, 3,4% tiveram drop, sendo que o valor no resto do banco de dados foi de 0,1%, que é uma diferença bem importante nesses dois grupos. Ele calculou o odds ratio para esses casos e achou esse valor bem significativo de 50,3%, ou seja, os olhos vitrectomizados com catarata branca tiveram uma chance aproximadamente 50 vezes maior de ter um drop. E a experiência do cirurgião foi um dado que foi recentemente adicionado ao formulário da Eureco, e 35.467 cirurgias foram relatadas com esse novo parâmetro. E dos drops que aconteceram nessa cirurgia, que foram 18, 0,79 eram dos cirurgiões inexperientes, e aí nesse grupo ele coloca os residentes e os fellows, e uma taxa muito menor, aproximadamente 26 vezes menor, de 0,03 foram os drops dos cirurgiões experientes. Em relação aos resultados visuais e refrativos, a acuidade visual após procedimento com drop foi significantemente pior em relação à cirurgia sem essa complicação, sendo que a acuidade visual corrigida em Logmar foi de 0,24 nas cirurgias com drop, né, que corresponde a um valor decimal de 0,6,
e de 0,05 na cirurgia sem drop, que em decimal é 0,9. Uma acuidade visual melhor que 0,3 em Logmar, ou então 0,5 em decimal, foi alcançada em 74,6% dos pacientes que tiveram complicações e 95,5% dos que não complicaram. E o resultado refrativo também foi pior nas cirurgias com drop, como foi visto por essa média de predição de erro biométrico, que mostra em valor absoluto um erro de 1,02 dioptrias nos casos com drop e de 0,43 nos casos sem drop. Bom, a tabela 5, ela mostra os pacientes com um fator de risco em comum e divide esses pacientes em grupos que tiveram drop ou não e compara os resultados visuais no pós-operatório, nessa coluna do meio, e os resultados refrativos nessa última coluna. Porque aqui nessa última coluna ele considera a porcentagem de pacientes de cada grupo que teve um erro biométrico de até meia dioptria. Então, a gente percebe que para todos os fatores de risco, o drop de núcleo determinou piores resultados visuais e refrativos. A tabela 6, ela mostra a mudança na acuidade visual de 619 pacientes que tiveram drop, sendo que os outros 602 que também tiveram drop não tinham a acuidade visual documentada no pré e no pós-operatório. Então, o autor separa os pacientes em grupos de acuidade visual funcional sobre a perspectiva dos pacientes, sendo que o valor da acuidade visual em decimal no grupo 1 foi de 1,6 a 1, de 0,8 no grupo 2, de 0,6 a 0,5 no grupo 3. O grupo 3 também o autor cita como sendo a acuidade visual mínima para dirigir. E de 0,4 a 0,5 no grupo 4 e 0,25 ou pior no grupo 5. Então, entre os olhos com visão excelente ou muito boa no pré-operatório, que é o grupo 1 e 2, um total de 48 pacientes, 8 deles, ou 16,7%, tiveram resultado visual pior do que a visão mínima para dirigir, né, que é o grupo 4 e 5. E entre os olhos com má visão antes da cirurgia, que é o grupo 5, correspondendo a 189 pacientes, 74 alcançaram excelente ou muito boa visão, que é o grupo 1 e 2, e outros 44, que é 23,3%, alcançaram pelo menos visão suficiente para dirigir. Então, essa tabela mostra para a gente que houve melhora na acuidade visual a maior parte dos pacientes, mesmo com um drop. Bom, o autor ele relaciona também o resultado visual aos fatores de risco. E ele mostra que ter fator de risco, como catarata branca e vitrectomia prévia, gerou piores resultados visuais nos pacientes que tiveram drop, sendo a acuidade visual em Logmar de 0,3 nos pacientes com fator de risco e de 0,17 nos pacientes que não tinham fator de risco. As complicações pós-operatórias foram também significantemente maior nos casos que tiveram drop, sendo que teve 135 casos de complicações e 744 casos de drop, com a documentação adequada no pós-operatório, sendo que o odds ratio nessa situação foi de 10,9. E as complicações pós-operatórias mais frequentes foram aumento da pressão intraocular, edema de córnea e endoftalmite. Bom, na conclusão, ele fala que existem vários fatores de riscos associados à luxação de cristalino para segmento posterior. Fala que a incidência da complicação está diminuindo ao longo do tempo e
que os resultados visuais e refrativos não são tão bons quanto os correspondentes casos sem a complicação de um núcleo luxado. Bom, na discussão, a gente pode citar um ponto positivo do estudo, que é o grande número de casos que foram avaliados em diversos países, né, que tornaram as análises estatísticas mais confiáveis. Um ponto negativo é uma possível subnotificação de complicações, até porque um cirurgião que se preocupa em se cadastrar na plataforma, preencher os formulários direitinho, para analisar o seu desempenho, já pode ser considerado um cirurgião mais cuidadoso, né, que provavelmente tem menos complicação. E um ponto que tem que ser considerado também é em relação à catarata polar posterior, que a gente sabe que é um fator de risco para ICP e para DROP, mas que nesse estudo ela não foi considerada porque no formulário da Eurocon não tem essa distinção de catarata. A gente só pode assinalar catarata branca. E é isso. Obrigada. Ela realmente... apareceu alguma coisa aqui. Continue. Ela vai fazer no vítreo com que haja tração na base vítrea e você crie roturas, tá? É isso que a gente quer evitar quando a gente tem uma rotura de cápsula posterior e a gente precisa terminar a cirurgia. Para terminar a cirurgia, a gente vai ter que tirar os fragmentos que sobraram. A gente vai ter que fazer uma vitrectomia anterior ampla para esse vítreo não ficar prolapsando aí para o segmento anterior. Tá? E a gente tem que fazer tudo isso evitando isso aqui que vocês estão vendo nessa imagem. Fazer a aspiração ser de tal magnitude forte que tracione a base vítrea e crie uma rotura inadvertidamente. Isso acontece tanto na vitrectomia anterior quanto na posterior. Tá? Porque realmente é uma capacidade que os instrumentais têm, que a gente utiliza, de aspirar as fibras do vítreo, que elas são fibras que elas são lineares, elas conectam com a base. Então, se você tiver no meio do olho, tiver uma fibra de vítreo, essa fibra está conectando com a base vítrea. Então, você vai exercer uma tração até a base, você não vai estar vendo, isso é o pior, e você vai criar uma rotura inadvertida, tá? Então, basicamente, a vitrectomia anterior que vocês têm que fazer é para evitar isso aqui. Deixa eu só pedir aqui para as enfermeiras maneirarem aqui um pouco o papo aqui, porque tá bravo aqui, peraí. Ô galera, ô de casa, ô pessoal. Tá bom? Aí, voltei. Mandei o pessoal dar uma maneirada aqui que tava bravo. Então, assim, isso acontecer muito, né, quando a gente utiliza o quê? O clássico Vanas com cotonete. Isso aqui é o que acontece. Você tem uma fibra linear, tá? É um bundle de fibras de colágeno que elas se conectam lá com a base vítrea. Então, dependendo da tração que você exerce, mesmo com a mão, você vai ter essa tração, tá? E você cria roturas, vai dar descolamento de retina, que é o maior problema que você pode ter, tá? O que eu vejo de mais frequente aqui, orientando o pessoal aqui na escola, é o medo de usar o vitreófago anterior. Acha que é uma cirurgia muito fora do normal e eu não fiz ainda isso. Falei, olha, o problema não é você usar o vitreófago anterior. O risco de complicações da cirurgia aumenta no momento que você rompeu e teve vítreo, tá? O vitreófago anterior, quando você utiliza ele corretamente, ele vai fazer o quê? Com que o número de complicações no intra e no pós diminua. Que você vai tirar essa tração toda, você vai aspirar todos os fragmentos que sobraram, não vai dar inflamação. Então, você consegue diminuir os riscos no pré e no intra e no pós, que são basicamente de dar uma inflamação das proteínas e ter descolamento de retina futuro. Tá? Quando você faz a vitrectomia anterior
padrão, você retira tudo, o paciente muitas vezes ele não consegue identificar uma cirurgia que teve uma rotura e perda vítrea, quando você fez a vitrectomia, como deve ser feita, de uma cirurgia que foi lisa, porque você tirou todos os fatores que poderiam diminuir o prognóstico visual dele. Então, isso aqui é uma coisa que a gente faz muitas vezes fez por não ter o vitreófago disponível, muitas vezes. Quando eu fiz o fellow, na época o Edu era o chefe, a gente tinha o Universal 2, não tinha ponteira para o vitreófago. Então, a gente tinha que utilizar isso aqui. Os resultados, para quem já fez isso aqui, sabe que são, na melhor das hipóteses, muito ruins, né? Porque sobra vítreo na câmara anterior, sangra, você descola a retina, então não é para a gente insistir nesse método, tá? Então, o que você vai fazer com o vitreófago anterior? Lembrar que a maioria dos aparelhos hoje que a gente utiliza, a ponteira de vitreia deles é a mesma vitreia que a gente usa na vitreia posterior. É muito boa, muito eficiente, tá? Você vai fazer com que os fragmentos que entrem na ponteira, eles entrem menores, tá? Então, o fluxo interno do lúmen do vitreófago é um fluxo laminar, diferente dos vitreófagos anteriores, que eram 600 cortes muito baixos, você tirava clumps muito grandes de vítreo. E nessa aspiração, até você cortar, você faz uma tração. Então, todo o esforço nas empresas hoje, nos últimos anos, aí, foi para aumentar o número de cortes dos vitreófagos, tá? E melhorar a eficiência do corte para que os fragmentos sejam cada vez menores. Então, você tenha menos tração transmitida lá para a base da retina. Você diminui junto com isso, diminuindo o tamanho do fragmento, sendo um fluxo linear, você aumenta também a eficiência da vitrectomia. A vitrectomia fica mais rápida, porque você não tem entupimento do lúmen, tá? Então, é hoje isso que a gente quer fazer, tá? Remover o vítreo sem tracionar a base, tirando pedaços cada vez menores com o corte o mais alto possível, tá? Para você remover tudo sem tracionar a base e deixar sua cirurgia sem vítreo te dando problema no pós-operatório. Então, o que é tração? É isso aqui, ó. Vocês estão vendo o vítreo aí, ó. Isso é uma vitreia posterior, tá? Fazendo com 5.000 cortes, tá? E aspirando, você tem tração na base vítreo. Vocês estão vendo que está puxando o vítreo aí? Tá? Por melhor que seja o vitreófago, essa tração ainda ocorre, tá? Especialmente se você chega muito próximo da retina, tá? No caso da vitrectomia anterior, que a gente está fazendo ali bem atrás da cápsula, é mais difícil ser transmitido, mas pode acontecer. Então, assim, ó, você não pode fazer uma vitrectomia anterior, ter uma rotura de cápsula, não examinar o paciente no primeiro pós-operatório, a retina dele, para ver se alguma coisa aconteceu. Então, vamos em frente. Basicamente, o que a gente tem hoje de vitreófagos, tá? Que vocês vão encontrar nos aparelhos. Vocês têm dois tipos de lâmina, tá? Uma que é por mola e uma que é pneumática, tá? A por mola, basicamente, o que é? Um jato de ar empurra a guilhotina, ela fecha. E a mola faz com que essa guilhotina retorne na posição inicial e abra o porte da vitrectomia. E o pneumático, você tem dois jatos de ar, um para fechar e um para abrir. É basicamente isso. Esses dois modelos que nós temos em todos os equipamentos hoje em dia, tá? Isso aqui, só para vocês terem uma ideia, mesmo é a velocidade de fechamento aí dos probes, tá? Com gauges menores, essa velocidade de fechamento ela é menor, tá? Então, às vezes, você tem menos aspiração. Hoje a gente consegue probes aí com a distância da ponteira muito pequena, tá? Ele é muito delicado para a gente fazer esse tipo de cirurgia, diferente dos probes que a gente tinha antes. Os probes anteriores, que eram muitas vezes coaxiais, tá? Você tinha irrigação e aspiração e corte no mesmo probe, eles eram muito grosseiros, muito grandes, corte muito pequeno, tinha muita tração. Hoje você não tem mais quase nenhum probe coaxial que eu me lembre aí nos equipamentos, nem tão novos assim, nos últimos 10 anos. Tá? Então a vitrectomia que vocês vão fazer é a mesma que a gente vai fazer no polo posterior. Ele é muito seguro.
E o que é o Duty Cycle? É isso aqui, ó, tá? Basicamente, é o tempo que demora para essa lâmina fechar e abrir. É um ciclo completo de abertura e fechamento, tá? Esses são os trabalhos que a gente fez lá nos Estados Unidos, quando eu estava lá, que a gente filmava a ponteira e a gente via diversos equipamentos, como é que isso funcionava, né? Porque isso aqui, dependendo do tempo de abertura e de fechamento, você tem uma eficiência maior de aspiração ou menor. Se tiver mais tempo com o porte aberto, você aspira mais vítreo, tá? E mais fechado, você aspira menos. Tem uma teoria que se você ficar mais fechado, apesar de ser menos eficiente, você traciona menos a base. Mas a cirurgia fica muito lenta também. Então, isso aqui, para vocês terem uma ideia do Stellaris, tá? É o tempo que ele fica aberta a ponteira em cada gauge que a gente tem, levando em consideração que a gente usa para o segmento anterior, é 23 gauges, tá? Você fica, se você tiver em torno de 5.000 cortes que você vai usar, 60% da ponteira aberta, tá? Com menos cortes, ela fica mais tempo aberta. Então, você aspira o vítreo mais rápido, só que você tem mais risco de ter tração. Hoje, nós não vamos mexer mais no corte em nenhum tipo de aparelho, tá? Todos os aparelhos que vocês pegarem para fazer vitrectomia anterior, já está mostrado muito, está evidente que a eficiência não diminui aumentando o corte, você só diminui a tração. Então, você nunca diminui o corte, você vai sempre trabalhar no corte máximo, tá? E isso aqui, vocês verem que o Duty Cycle diminui à medida que você aumenta o corte, que a mola começa a não conseguir mais ter tempo para voltar a guilhotina à posição inicial. Mas não tem problema nenhum. A gente quer o que? Menos tração, seja mais segura. Então, hoje é sempre corte no máximo para qualquer aparelho, tá? Você não mexe. No Constellation tentaram fazer uma modulação desse Duty Cycle, mas não conseguiram. A ideia é que se você estivesse no meio do olho e quisesse aspirar mais rápido, você teria um Duty Cycle melhor, mais 80% aberto, e perto do vítreo, perto da base vítrea, que você quer um Duty Cycle menor para não tracionar, você teria aí em torno de 20% aberto. Só que à medida que você aumenta os cortes, eles vão tendendo para 50% aberto, 50% fechado. Então não funcionou. A gente fez o trabalho, mostrou isso aqui, que não serve para nada. Você tem esse feature no aparelho, mas a gente não usa, né? Para isso acontecer, teria que ser usar um vitreófago com motor elétrico, tá? Que ele abre e fecha com motor elétrico. Aí você consegue não ter essa perda, mas a caneta fica muito grande. Para quem lembra, o Millennium, quando existia, ele tinha uma caneta dourada que era bem grande. Isso faz um tempo, a gente é mais velho. E essa caneta dourada, ela era um motor elétrico. Então você não tinha perda. Você podia botar o Duty Cycle que você quisesse, tá? Mas fica muito grande, fica muito desajeitado para operar, tá? Então hoje a gente vai trabalhar no corte máximo, tá? Então você vê que não adianta muito mudar. E aquilo que eu falei para vocês, a gente vê traduzido aqui nesses vídeos aqui, ó. Então o que eu fiz aqui? Eu utilizei uma câmera de 1000 frames por segundo, coloquei o vitreófago dentro do vítreo de porcos, né? E corei com triancinolona, tá? Para vocês verem a tração exercida com cada tipo de corte. Então, com 1000 cortes, vocês veem que o vítreo ele balança mais do que com 3000 e, ao mesmo tempo, ele balança muito menos do que 5000. 5000 você tem um fragmento muito menor de vítreo, você tem muito menos tração. Então, você vai trabalhar sempre no corte maior, você nunca vai diminuir. Passar aqui para frente, vamos ver se vai. Então, de novo, para vocês verem aquilo que eu falei do fluxo laminar. Quando você tem 1000 cortes, os fragmentos são maiores, tá? Então, essa força transmitida até a base é muito maior, tá? Quando você passa para 5000, é uma coisa muito mais dinâmica, o fluxo se aproxima muito mais de um fluxo ideal, tá? O fluxo ideal seria, o líquido ideal seria a água, né? Que ela não tem turbulência, tá? A gente quer que tudo se transforme num fluido ideal. Óbvio que não consegue, vocês vão ver aqui como fica depois a gente trabalhando com aspiração,
Então, esse aqui era o setting que eu tinha no laboratório, que era um vial cheio de transolona. A gente colocava o vitreófilo dentro, tá? Então, isso aqui é um fluido ideal. A gente fez esse flow rate com água. Vocês veem que ele é linear, tá? À medida que você aumenta os cortes, você diminui a aspiração. Por quê? A boca está menos aberta, o tempo é menor de abertura. Então, você tem que diminuir a quantidade do flow rate, tá? Quando você faz isso no vítreo, incrivelmente, com cortes maiores, que era o que se achava que ia diminuir a eficiência, que a boca está menor, você mantém e até tem uma tendência de melhorar a eficiência do corte, tá? Diminuindo a tração, quando você faz esse experimento utilizando o vítreo. Então, hoje não tem por que você diminuir o corte. Existia essa lenda nos aparelhos anteriores, que quanto menos corte, mais rápido o vítreo vinha, mas também você rasga a retina toda. Então, hoje é corte máximo para todo mundo. Você vai ter menos tração e a cirurgia ainda vai ser mais eficiente, você vai remover o vítreo mais rápido. Vamos lá? Então, de novo, lembrando disso aqui, ó, tudo que a gente faz na vitrectomia é para minimizar isso aqui, ó, a tração. E a gente está exagerando, óbvio, né, que é uma retina já descolada, está chegando bem próximo da retina, então vocês estão vendo que está puxando. A gente quer que se torne uma coisa assim, ó, você nem vê o vítreo muito se mexer, tá? E a coisa vai aí tranquila a cirurgia toda. Lembrar que você fez vitrectomia, não é para fazer vitrectomia parcial, mesmo anterior. Todo vítreo que tiver ali se apresentando para você, você vai remover. A outra lenda existente aí há um tempo atrás, você hidrataria o vítreo se você colocasse uma infusão muito alta e você faria mais vítreo vir para frente. O vítreo já é 99% água, então não tem como hidratar. O que a gente não quer de infusão muito forte é não causar danos lá atrás. Porque se o vítreo balançar por causa da infusão, aí você tem forças tracionais ali tangenciais que podem rasgar a retina. Então a gente quer um sistema fechado, tá? Mas não hipotônico, como ficava anteriormente, nem com um fluxo muito alto. Por isso que a gente não vai, por exemplo, utilizar a incisão principal da catarata para fazer a vitrectomia, porque o probe ele é bem pequeno, você vai ter fluxo saindo para a incisão principal e você vai ter tração na base vítrea pelo fluxo. Toda a vitrectomia anterior a gente vai tentar fazer com 2 paracenteses, tá? Para a gente não ter esse tipo de problema. A gente mediu também essa tração do vítreo na base com o vitreófilo. Basicamente, a gente ligou um dinamômetro aqui e pendurou um pedaço de vítreo aqui para a gente ver o que é que puxava. Tá? Esse também é outro setting que a gente fez lá. E isso aqui é a transmissão da força do corte do vitreófago lá para a base vítrea. Então, os picos são aumento da força em dynes e quando corta, você tem uma diminuição rápida da força. A gente viu que realmente é totalmente dependente da aspiração. Então, a aspiração a gente pode modular. A gente vai modular para menos, tá? A aspiração tem que ser menor. Levando em consideração o que a gente usa no vitreófago anterior, que é o 23 gauge na maioria dos aparelhos, você não vai passar muito aí de a força que descola a retina em torno de 450 dynes, tá? Que está aqui nessa linha aqui de cima. Você não vai passar muito 23 gauge de 300, 350 de vácuo, tá? Gauges maiores, você pegar um aparelho, por exemplo, o Sovereign, que tem um vitreófago coaxial 20 gauge, você não vai passar de 150, tá? Porque o lumen ele é maior, ele vai ter mais força de aspiração. Então, 23 gauge você pode botar o máximo de aspiração em torno de 300. 20 gauge os vitreófagos anteriores não passa de 150. Isso aqui só vendo também em relação ao cut rate. O cut rate, para todos, ele não mudou muita coisa da tração. Já foi totalmente dependente da aspiração. Tá? Então, essas são as zonas de segurança que a gente trabalha. Tá? Basicamente, o 23 gauge não pode passar de 400 no Constellation. Se você botar 350, 300, você está trabalhando
num range aí bem seguro. Tá aparecendo uns novos tipos de cutter agora, que são os B-Blades, tá? Basicamente, isso aqui é um teste com o B-Blade, que basicamente ele tem 2 cortes. Ele corta a hora que fecha e corta a hora que abre, tá? Então, teoricamente, você duplica a velocidade de corte, tá? Ele está sempre aberto, então ele vai, a hora que você fecha, ele corta, mas ele está aspirando ao mesmo tempo que tem um furo no meio. Na volta, ele corta de novo. Teoricamente, eles diminuem a força de tração, dá para você usar um pouquinho mais. Então, para vocês terem uma ideia da fluídica, que é essa parte mais difícil. Falando da vitrectomia em si, tá? Você tem 2 tipos de fazer, que é pela paracentese na câmara anterior e utilizando a pars plana. Eu tenho a tendência grande de utilizar só a câmara anterior, tá? Apesar de ser um cirurgião de retina que faz pela pars plana. Por quê? Se você utilizar a câmara anterior, você nunca vai ter a formação de roturas iatrogênicas pela entrada na câmara posterior. Muitas vezes, só de colocar o trocáter, você já causa uma tração que faz uma rotura. E você não vai ver, tá? Na câmara anterior, você não vai ter esse problema. Apesar de que a remoção do vítreo pela pars plana, ele é mais um pouquinho eficiente, porque você retira esse vítreo que está até prolapsando ali para a câmara anterior. Eu tenho a tendência de fazer anterior, até hoje, porque é mais seguro, tá? Especialmente se você não vai ter um cirurgião de retina depois para te ajudar. Uma coisa muito importante que a gente vê é pode utilizar do aparelho, basicamente o que você tem no pedal. Então, o pedal são 3 estágios, tá? Você pode usar de 2 jeitos. O primeiro, quando você começa a vitrectomia, você vai sempre entrar cortando, tá? Por quê? Entrando cortando, você não vai ter tração vítrea, se você já tiver corte no início. Você entrar aspirando, primeiro Rodrigo? número 1 aqui. Você fez a vitrectomia toda, limpou todo o vítreo, tem alguma massa sobrando ali subcapsular, você quer aspirar, você pode usar o Aspiration Cut, que você muda na tela do aparelho. O que vai acontecer? Entra irrigando, a posição 2 é aspirando para o quê? Você engajar a massa, ou engajar o fragmento ali de córtex de núcleo, e a posição 3, que é a última, que vai cortar, para você fazer entrar dentro do lúmen, tá? Essa você só pode fazer depois que você removeu o vítreo da câmara anterior, da câmara anterior toda, você não tem mais nenhum vítreo ali. Porque se você entrar aspirando, inicialmente você vai puxar vítreo e vai tracionar. Então, isso aqui é muito útil na hora da cirurgia, o pessoal usa muito pouco, tá? Porque ela vai virar um vitreófago e um IA ao mesmo tempo, se você mudar ali os parâmetros na tela do aparelho. A maioria dos aparelhos hoje tem, tá? Acho que nenhum não tem. Então, isso aqui sempre entrar cortando. O inicial, corte e aspiração. Então, vou falar de alguns aparelhos que a gente tem, tá? O que a gente tem, o pessoal todo mundo conhece, o Infinity, essa é a tela da vitrectomia dele. O Infinity hoje está dando poucos cortes, mas esses 800 cortes eram o que a gente tinha no Oculus anterior. É um corte de vitrectomia posterior. Você não muda o corte, máximo de corte é 23 gauge, você pode ir 200. Acho que travou o computador do Mineiro, né? Mineiro, a gente não está te ouvindo, velho. Ou não tá? Então, a conexão parece que está um pouco instável. Estão me escutando agora? Agora sim, Minas. Voltou? Então, essa é a tela do Infinity, né? Não precisa variar muito disso, sempre corte máximo, tá?
Lembrar que o Infinity tem ainda 20 gauge, tá? Então você vai diminuir o vácuo aqui, tá? Diferente dos novos, por exemplo, o Stellaris anterior, não é o novo Elite, você chega a 5.000 cortes, você pode bater até 350 de vácuo, não tem problema nenhum, tá? Você não muda o corte é o máximo do aparelho. Centurion, tá? O Centurion chega a 4.000, 23 gauge, você também pode chegar aqui no 350. Lembrar que onde está anterior vit aqui é onde você vai mudar cut aspiration e aspiration cut, tá? Se você clicar em cima aqui, você tem essas duas opções. Esse aqui é o Stellaris Elite novo, tá? Que chega a 7.500 cortes, a vitrine anterior, tá? Então é muito seguro vocês utilizarem. Vocês não têm que se preocupar mais com a eficiência do equipamento, tá? Alguns lugares tem o Sovereign é um pouquinho mais complicado, porque a guilhotina dele é rotativa, ele é 20 gauge, ele é coaxial, a irrigação sai por ele mesmo, né? Esse você tem que ir com parâmetros bem baixos, tá? É 100, 150 de aspiração, para você não ter problema de tracionar. Tem uma coisa nova aparecendo aqui, que é essa Hypersonic Vitrectomy. Vai aparecer no Stellaris Elite, que ela é feita por emulsificação do vítreo. Então, esse aqui seria o vitreófago do lado esquerdo com 5.000 cortes, né? E aqui o vitreófago novo, que ele emulsifica o vítreo, que eles dizem chega até 1 milhão de cortes, tá? Então, a gente espera, ninguém usou, a gente já usou no laboratório, mas que vai diminuir a tração assim, de uma maneira que a gente não vai ter mais tração. Ele já está comercial em alguns países, ainda não chegou no Brasil. Então, vou mostrar aqui algumas coisinhas, né? Tem tempo ainda? Posso continuar? Pode. Pode. Bom, aqui é uma vitré posterior, tá? Que eu queria que vocês vissem como é que esse vítreo se movimenta lá dentro. Pensar que todo esse vítreo está colado na base, ó. Então, eu tirei o vítreo anterior. Quando você chega muito próximo, ele tem essa rotura. Você tem atração. Vocês vão ver o que é atração. Essa rotura foi criada por uma atração. Que é isso. Você tem uma fibra que se conecta até a base vítreo. Se você aspirar com muita força, você vai puxar, tá? E vai criar uma rotura e vai descolar a retina no pós-operatório. Então, qual que seria a ideia da gente diminuir aqui a tração? Esse vídeo, eu gosto de mostrar, ele não foi feito muito para isso, tá? Opa! Ele não foi feito para isso, mas ele mostra muito bem o que eu gosto de mostrar. Como eu ia fazer uma endociclofoto e posterior, com faco, eu fiz a vitré anterior, teoricamente a gente faz, para mostrar o que é a tração que quando a gente entra pela pars plana. Então a faco aqui não interessa, é um paciente com 3 treques já. Eu fiz uma vitré anterior pela pars plana, mas eu queria mostrar para vocês qual é o meu medo. Não é a vitrectomia em si. O que acontece é isso aqui, ó. Eu fiz a vitrectomia anterior, essa é a base vítrea, tá? Sobra toda a base vítrea lá quando você faz uma vitré anterior. E quando você vai entrar na pars plana, que é mais ou menos aqui com o seu instrumental ou trocáter, você cria tração. Então aí vocês vão ver, eu vou entrar com a agulha de 30 gauge para pôr trensolona, ela própria está tracionando a base vítrea aqui. Então isso é o que você vai criar sem ver se você entrar com o vitreófago pela pars plana. Como a gente está na vitré, a gente já olha, a gente checa a base sempre no final para ver se tem roturas que a gente causou, tá? Que vocês dá para ver aqui onde o trocáter entrou. Vocês viram? Eu já tinha terminado a vitré, o trocáter está lá, mas está cheio de vítreo ainda, tá? A gente só vê isso com o endoscópio. Então, se você entrar na pars plana, o risco de você criar uma rotura eletrogênica é muito grande de não ver. Se você entrar na base pela via anterior, você não vai ter esse risco, tá? E é só da entrada do instrumental. Então, como que é a vitré hoje que eu preconizo? Essa aqui é uma FA que eu estava fazendo, tá?
E a Rex correu e rompeu. Então, fizemos a FAP, problema nenhum, vamos lá para frente, né? Que é aquela coisa também que foi falado do trabalho anterior, o pessoal não fala, né? Que teve rotura. Dei aula para os residentes em uma época que eu descobri que na escola não havia complicações da cirurgia de catarata, né? Eu falei, olha, eu acho que eu não sei operar direito, porque eu complico de vez em quando, né? Então, fizemos a FAP, você vê que até aqui não tinha problema nenhum. Mas a Rex, ela correu para cá, ó, tá? Vocês podem ver. Talvez alguma movimentação inadvertida do shopper e acabou que rompeu. Ó, na IA já tem uma rotura capsular aqui. Um pouquinho para frente. Então, ó, já tem a rotura aqui, certo? O que a gente vai fazer? Não dá para fechar os olhos e achar que nada aconteceu. Aqui é muito bom, porque já não tem mais fragmentos de núcleo, não tem mais córtex. A gente vai fazer vitré anterior para colocar essa lente. Fez isso aqui, primeira coisa que a gente vai fazer, tem uma lente peça única, a gente vai transformar isso aqui numa lente de 3 peças, tá? Vamos fazer uma nova paracentese, tá? Para a gente poder mudar a mão e nós vamos entrar na vitré assim, ó, com o instrumental na paracentese e a irrigação do outro lado. Não usar a incisão principal. Começa retirando o vítreo que está anterior. Retirou o vítreo anterior, você pode ir lá embaixo. Não tem esse negócio de ficar na base plano da íris. Você vai retirar o vítreo que está vindo todo, tá? Então você pode virar a boca para baixo, sempre no corte máximo, sempre entrar cortando para retirar todo esse vítreo, tá? E você vai ficar um tempo fazendo isso. Você vai movimentar o vitreol para tentar tirar vítreo de outros lugares, tá? Você terminou, você está mais tranquilo, você já consegue colocar ali. Vocês veem que o caso aqui está tópico, né? O paciente está dando uma mexida de cabeça. Depois, isso aqui é muito importante, ó. Terminou, colocou a LIU, você vai fazer de novo vitrectomia atrás da LIU. Para quê? Para retirar o viscoelástico que você colocou e restante de vítreo. Por quê? Os viscoelástico vai para algum lugar. Se você colocou muito, normalmente quando você rompe, você acaba utilizando mais viscoelástico, ele vai lá para trás, depois ele volta causando tudo que a gente já sabe, vai aumentar a pressão, vai inflamar. Então, sempre depois de colocar ali, você vai fazer mais vitrectomia. Fez vitrectomia, você pode colocar um miótico para você ver se tem vítreo ainda em algum lugar. Normalmente a pupila terminar redonda, você espatula a base ali das incisões para ver se não tem vítreo saindo. Normalmente tem vítreo saindo aqui pelas incisões que você fez. Termina a cirurgia muito bem, tá? Cápsula posterior, se precisar retirar, pode retirar. Ela não serve mais como suporte. Se você vê que ela está atrapalhando, você tira com vitreófago também, tá? Não tem problema nenhum. E termina a cirurgia bem assim. Isso aqui é o que a gente tem de padrão para fazer hoje, tá? Eu só vou mostrar um caso aqui, já é o último para acabar, que eu vou até deixar para ter discussão depois. Esse é um caso que a gente mandou para a Brascaris do ano passado, na sessão de vídeo. É um paciente, me chamaram no meio da cirurgia, tá? Ele teve um trauma na infância, o olho era ambríope, era conta-dedos, tinha uma catarata grande. E eu estava atendendo no ambulatório, pediram para eu descer para ver, porque tinha uma catarata subluxada, tá? E tinha essa catarata no QR4 cruzes, tá? Não tinha farmacodonese, não tinha iridodonese, dá para ver a zona visível inferior. E o pessoal foi operar e ficou com medo de mergulhar, tá? Aí me chamaram para já fazer a vitré aqui, tá? Acharam que eu teria que fazer uma lensectomia posterior, vitré. Eu olhei, isso aqui é extremamente estável, o saco estava no lugar. Era quase que fosse uma malformação aqui da catarata nessa região inferior, não estava formada. Ela era menor no diâmetro ali, vertical, horizontal, diâmetro vertical. Então eu falei, eu vou fazer a FACO, sim. Só que aí eu entrei, ó, já tem vítreo.
tá? E aí seria o final da aula, né? Eu terminei. Como vai ter discussão de casos, não sei se a gente já para aí para discutir nessa... Tem o resto do vídeo aqui que eu fiz. Mas estamos aí com os grandes mestres aí, Dr. Lincoln, Dr. Walton. Não sei se vocês querem dar uma opinião aí no que fazer nessa hora. O que vocês acham? Já podemos discutir já alguma coisa, não? Rodrigo, a gente tinha colocado aqui alguns vídeos para exemplificar algumas situações. Eu acho que a gente pode abrir para discussão. Se o Dr. Lincoln ou o Dr. Walton quiserem comentar. E depois a gente passa para os vídeos. Tudo bem? Tá bom. Perfeito. Rodrigo, ótima apresentação. Acho que a vitrectomia ajuda demais, né, em tudo que a gente faz. Tem casos que realmente, tirando o vidro, o olho fica super calmo. Isso que você falou de retirar o viscoelástico depois que implantou a lente é fundamental. A gente sempre fala, né, para os colegas residentes e fellows. E esse caso aí, o Lincoln está separando alguns casos desse tipo com essa alteração zonular aí na periferia do cristalino. Mas aí, se você não corou muito o vítreo nesse caso, você vai perder um pouco a visão de reflexo vermelho, né? Já tinha pouco porque a catarata é grande. Eu não sei como vai continuar esse azul tripan aí para trás, que já tinha vítreo com azul tripan, geralmente não é muito interessante essa associação. Mas eu acho que dá para fazer uma REX, já que você viu que o sistema todo está estável, fazer uma REX geralmente grande para tentar luxar o núcleo do saco capsular e trabalhar sobre o saco capsular usando um viscoelástico dispersivo para manter aquela região onde você provavelmente vai fazer uma vitrectomia antes de fazer tudo isso, né? Pôr esse vitro para trás, deixar um viscoelástico dispersivo protegendo aquela região para não sair facilmente com as manobras de irrigação e aspiração. Mas acho que tem um aspecto que vai dar certo essa cirurgia aí. Não sei se você quer continuar ou os outros querem comentar alguma coisa. Se alguém quer falar alguma coisa, o Lincoln, alguém? Rodrigo. Oi. Tá me ouvindo, né? Parabéns aí pela apresentação, excelente. E esse caso aí eu acho que é bastante interessante, eu concordo com o Walton, eu acho que dá para afastar, empurrar um pouquinho o vítreo ali com viscoelástico e seguir a cirurgia, né? Eu acho que dá para fazer a faco. Um detalhe importante nesses casos é não hidrodissecar pela irregularidade da borda inferior ali do cristalino. E geralmente a cápsula Rex ela é um pouquinho diferente, ela não sai redonda, ela sai mais oval pela exposição do cristalino. E eu acredito que provavelmente um anel expansor aí seria indicado, né? Seria interessante. Nós fizemos alguns casos como esse e não só o anel expansor, mas a fixação de um dos bracinhos, né? Então, tipo um Cione tipo 1, o expansor você pode também fixar, e inferior, para que no pós-operatório não dê contração capsular e descentração do complexo todo. Mas eu acho que essa é a ideia geral, né? Vamos ver o que você fez aí. Então, bom, nesse caso, a ideia realmente é seguir mais ou menos o que vocês estão falando, mas eu pensei em fazer uma coisa que eu até falei que eu não gosto muito, mas eu não vi como, que é fazer a vitreia ali pela pars plana, porque o vítreo realmente estava prolapsando por aquela região e eu quis retirar o vítreo por trás, tá? Eu coloquei uma infusão e fiz a vitreia por trás, tá? Não dá para ver, mas a zônula está toda presente, tá? Não é uma luxação. Ele realmente, ele não foi formado nessa região. Todo o complexo aqui é extremamente estável. Retirei o vítreo, consegui, e a gente foi para a cirurgia tranquilo. Eu não quis o quê? Que fragmentos caíssem lá para trás, durante a faca.
Então eu coloquei uns ganchinhos para o quê? Para segurar essa Rex lá para baixo, para tampar mesmo e você não ter risco de durante a faca inadvertidamente algum fragmento cair para trás. Então eu coloquei 3 ganchinhos ali. Você vê que o saco está extremamente estável, tá? Conseguia rodar o cristalino tranquilamente. E a faca eu fiz normal, não mudei em nada, fiz um faco shop, era bem duro. E a coisa foi muito bem. E o que foi realmente mais inusitado foi agora na hora de colocar a lente. Porque eu pedi uma lente 3 peças, já pensando na minha cabeça a mesma coisa que o Lincoln falou, de identar aquela região inferior ali, ó, com o áptico, né? Para tentar deixar essa lente em uma posição melhor. Só que aí que eu descobri que o saco ele é menor no diâmetro vertical. Por mais que eu rodasse a lente e colocasse os ápticos ali na posição vertical, a lente rodava e voltava e ficavam os ápticos na posição horizontal. Porque era pequeno mesmo, era muito menor no diâmetro vertical. Então, no final, terminou assim, ó, eu tentava rodar, tentava colocar os ápticos lá verticais para tentar identar a posição, soltava, colocava na posição, a lente rodava de novo para o lugar, ó, voltava para ficar horizontal. Isso eu fiz algumas vezes rodando, até que eu desisti. Ali só estabilizava 3 e as 9. Falei, olha, é isso aí. Aspirei, tá? E terminei a cirurgia. Terminou até muito bem, pensando no que poderia acontecer. Esse paciente já era amblíope, ele não tinha muita visão. Ele acabou ficando 20/50, tá? E com a lente no lugar. Né? Não sei se vocês já viram isso antes, de a lente, você só ficar numa posição, os ápticos no olho. Eu achei bem inusitado, né? Eu não consegui deixar a lente com os ápticos aí às 6 e às 12. Tá? Então, se for um casinho que eu tive, eu queria mostrar para vocês. Aí, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa que eu poderia ter feito para isso, para essa lente talvez ficar na posição, né? Eu acho que o que o Lincoln falou seria a opção, né? Talvez fixar o áptico inferior, né? Rodrigo, Oi. nesse caso aí, na sua situação, o que seria interessante seria tirar a lente do saco, pôr as alças no sulco e capturar a parte ótica. Porque quando você captura a parte ótica, você joga o saco para baixo. E aí não tem lente mais bem centrada do que lente capturada, né? Mas eu ainda acredito que o ideal seria o anel. O anel expansor, nós temos 9 casos assim, e os que não usaram anel, no final, em pós-operatório tardio, com a fibrose capsular, o complexo todo ele tende a descentrar. Então, é até legal, assim, esse paciente, se der para acompanhar, dilatar ali no 3º mês e ver o comportamento desse complexo. Talvez valha a pena fixar inferior, dar uma puxadinha para baixo, entendeu? Mas, excelente. Eu vi que você fez o faco praticamente normal, né? E eu acredito que, do jeito que o núcleo saiu ali, você hidrodissecou normal também. Mas a hidrodissecção, nesse caso, é um pouquinho perigosa. Era extremamente estável, né? A zônula dele. Não parecia inicialmente, né? Os ganchinhos que você colocou foi excelente também. Ajuda bastante, né? Ótimo. Legal. Uhum. Acho que era isso, né? Dos casos aí da aula. Então, queria agradecer. Qualquer coisa, estamos aqui. Sempre aqui na escola. E quiser alguém falar com a gente, estamos por aí. Parabéns aí, Rodrigo. Ótimo. Agora, vocês viram o trabalho da Marília, né? Ela mostrando aquele número de complicações em catarata branca e outras coisas. Ela citou a vitrectomia. Ela apresentou super bem, a Marília. Mostrou que alguns casos com catarata branca pós-vitrectomia tinham mais drop. Muito provavelmente a catarata é branca porque a vitrectomia causou alguma ruptura posterior. É uma coisa que a gente tem que ficar sempre atento quando entra na parte plana e faz uma vitré, e pegando bem a base vítrea com cristalino íntegro, dificilmente você não vai tocar no cristalino, né?
Então, só para tentar juntar a sua apresentação com o que a Marília mostrou super bem, o trabalho da europeu. Queria comentar, aproveitar que você voltou lá no artigo, né? Eu achei interessante esse artigo. Um ponto que não foi citado no artigo, que eu acho que hoje o Rodrigo deve ter bastante experiência também, é a injeção intravítrea, né? Com ruptura inadvertida do saco capsular. E isso não foi nem citado aí nesse. Eu não sei se lá no questionário, né, daquela associação europeia, se tinha essa opção. Mas eu acho que injeção intravítrea, pelo menos eu vejo É que um existe, fator de risco grande mesmo. pode ser um fator de risco, né? E eu queria aproveitar e perguntar para o Rodrigo, ainda, né, em cima desse tema, um ponto também que não foi discutido, que ele fala, né, que quem teve o núcleo no vítreo piorou o prognóstico, né? Então, cuidado visual final é a pior. Só que ele não menciona quando tirar o núcleo. E tem trabalhos mostrando que se você tirar até a primeira semana é muito melhor do que tirar numa segunda semana ou subsequente. Então, eu queria saber a tua experiência, Rodrigo. Eu vou até falar um pouco da injeção. Eu vejo duas situações na injeção. Uma que o cara perfurou o cristalino, não viu, que normalmente vem para o cirurgião de retina fazer já, porque já tem uma rotura, mas várias injeções eu já vi também da fragilidade zonular. Mesmo sem perfurar o cristalino, às vezes vem para fazer faca em algum lugar e na região onde ele fez as injeções ali, por algum motivo ele rompeu essa zona e o cristalino tem uma subluxação intracirúrgica. Tá? Então acontece sim. Em relação ao núcleo, tem os estudos mostrando realmente que a acuidade visual não é alterada se você faz até 2 semanas após o mergulho do núcleo, tá? Mas eu tenho a tendência, se for possível, tirar no mesmo dia, tá? Porque tem núcleos que a gente tira aí, depois de 1 semana, a pressão já está muito alta, você já vê neurite, né? Mesmo após 1 semana só com o núcleo lá atrás. Eu tenho até um caso que dá para ver a neurite óptica grande, tá? Dá para mostrar aqui ainda? Se vocês quiserem, eu mostro. Mostrar. Dá? Desculpa. O quê? Kobayashi. Não, mostrar. Não, desculpa, eu não entendi. Ele quer mostrar mais alguma coisa? Pode compartilhar aí, se tiver. Pode mostrar. Deixa eu só achar aqui onde é que está, né? Mas falando, se quiser deixar mostrar na sequência. Da base vítrea, Rodrigo, o que a gente tem visto também bastante é o pessoal, depois de vitrectomia, o paciente já é pseudofácico, faz uma vitré por algum motivo, buraco macular, alguma coisa, trata muito bem a base vítrea, depois de alguns anos luxa o complexo todo. Você tem visto isso? O pessoal tem pego muito a glândula posterior nessa limpeza da base vítrea? Sim, sim. Se você chega muito anterior, realmente, muitas vezes você já tem... você lesa ali pedaço da zona que pode propiciar, se tiver uma contração capsular, de luxar. Esse é um caso de 1 semana, a pressão estava bem alta. Ele foi até bem manejado, tá? Fez a vitrectomia anterior completa, colocou ali no sulco 3 peças. O segmento anterior tá bom, córnea tá boa, mas era um pedaço grande, tá? E eu quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Depois de 1 semana já tinha neurite, ó. Deixa eu ampliar aqui o tamanho do nervo, ó. Isso aqui, ó. Então, assim, se der para tirar, quanto mais cedo, melhor. Todos os trabalhos dizem que até 2 semanas, se você deixou com corticoide, metil, diamox, manejou a pressão bem, esses casos têm um prognóstico igual visual do que o retirado no primeiro dia. Mas a gente vê algumas coisas que a gente tem realmente vontade. Se você tiver um retinólogo disponível, a melhor cirurgia é no mesmo dia. Você já resolveu o problema. Até porque essas 2 semanas de estresse do paciente e da família te cobrando são muito ruins, né? Ninguém merece. Então, se você puder tirar na hora, hoje eu tenho
Tá funcionando aqui? Tá bom, então eu queria mostrar isso aqui para vocês. Tá? Termina muito bem, né? Esses casos, não tem problema. Depende da manipulação que o cirurgião fez no segmento anterior. Se teve manobra de tentar resgatar o núcleo, lesão endotélio, íris já encarcerou, ficou vítreo, o prognóstico é pior. Muitas vezes a melhor opção nesses casos de mergulho é deixar como está, suturar as incisões e mandar para o retinário. Porque aí na segunda cirurgia é mais tranquilo. Mas se você mexer demais no segmento anterior é quando você perde o prognóstico. Então a gente tem que ir com a mão mais tranquila. Às vezes a melhor opção é parar onde está. Você não tem experiência com a vitreia, vai comer ali um pedaço de íris, vai lesar endotélio, às vezes é melhor deixar fazer depois. Entendeu? Mas todos os trabalhos, até 2 semanas, existe o prognóstico o mesmo de fazer no mesmo dia. Tá? Legal. Bom, muito obrigado, Rodrigo, pela sua apresentação. Realmente a aula é excelente sobre vitrectomia anterior, os comentários excelentes também. Vamos passar para os casos, que eu acho que alguns dos pontos que foram levantados nessa discussão, a gente tem algumas coisas que a gente separou para ir justamente mostrando isso daí, a gente vai comentando. Eu estou recebendo as perguntas aqui também pelo WhatsApp e eu vou tentando pontuar ao longo dos casos, tudo bem? Então, vamos ver aqui qual que seria a melhor maneira para a gente ir adiante. Gabriel, você pode colocar, agradeço também ao Gabriel que fez a compilação aí dos casos, né? Pode tocar o primeiro vídeo e a gente separou alguns frames para quem tiver com dificuldade, porque nem sempre no Zoom é tão visível, né, o vídeo. Eu vou passar aqui também os links no YouTube para quem não estiver conseguindo assistir por aqui, tudo bem? Isso. Então vamos lá, Gabriel, por favor. Queria dar um bom dia a todos. Então, eu vou começar com essa apresentação com os vídeos numa melhor qualidade. Se estiver trancando muito, eu tenho também uma outra apresentação com um vídeo um pouco menor qualidade que a gente pode tentar. Mas vamos tentar no início com a melhor qualidade. Queria agradecer, então, o convite para participar do caso, agradecer aos panelistas, uma honra participar com eles. Esses são uma série de casos que a gente pegou, que ocorreram na escola durante esse ano passado, para discutir e ver o que os nossos convidados têm a acrescentar para a gente. Primeiro caso, então, a gente pode ver que a cirurgia estava ocorrendo tudo normalmente até o epinúcleo. Quando o cirurgião está aspirando o epinúcleo, não fica claro se é com o chopper ou com a própria ponta da caneta, mas ocorre um toque na posterior e um rompimento. Agora dá para visualizar ali já a RCP. O cirurgião, no ato meio reflexo, acaba retirando tanto o chopper quanto a caneta. Tá? Aí está repetindo, então, é o momento que ocorre a ruptura de cápsula posterior. E a atitude do cirurgião de retirar primeiro o chopper e logo em seguida a caneta. Após isso, então, ele coloca o viscoelástico para poder visualizar melhor o que ocorreu e os danos que aconteceram na cápsula posterior. Uma rotura mais na região inferior, então. Ele acaba verificando se tem vítreo já herniando pela incisão, que não aparece ter nesse momento. Após ele verifica se já tem vítreo prolapsando ali pela área da rotura. Parece também ter pouca quantidade de vítreo. Então, nesse momento, o cirurgião opta por, primeiro, realizar a aspiração a seco. Nesse momento, ele utiliza a aspiração da bimanual, né, para aspirar a seco, sem utilizar a irrigação. E a gente pode ver que não é tão efetiva. Então, ele acaba trocando para cânula para continuar essa aspiração a seco.
com uma cânula e a seringa acaba sendo mais efetivo. Após, então, a aspiração a seco, ele começa a fazer uma vitré. No início, até é uma questão que depois eu vou levantar para os ele começa sem a irrigação, mas logo em seguida ele amplia essa vitrectomia já com a irrigação ali ligada. A gente pode notar que enquanto ele realiza a vitré, ele já aproveita para aspirar um resto de córtex ou epinúcleo que ficou ali no final da cirurgia. Realizada, então, uma vitré mais ampla, ele consegue colocar, além de 3 peças no sulco. E coloca o carbacol, que consegue visualizar que não aparenta ter nenhuma corectopia e a lente está bem centrada, então podendo finalizar a cirurgia. Então aqui eu botei alguns frames para a gente poder ver, tá? O momento que ele está aspirando o epinúcleo ali com a caneta e o chopper. Não fica bem claro se é o toque com o chopper ou com a caneta inadvertidamente que acaba ocasionando a ruptura. Aqui já... Posso comentar? Claro, é isso que eu ia levar então para vocês começarem a comentar. Eu achei interessante primeiro, se você puder pôr a imagem aí, a gente tentar entender por que da rotura, né? Então, eu acho que um fator bem importante aí é o tamanho da incisão. Então, se você reparar, você está com uma incisão um pouquinho mais longa, tem sinais indiretos aí de manipulação excessiva de cirurgia, né? Como edema, tem uma discreta queimadura na córnea ali na entrada da incisão. E o que acaba acontecendo nesses casos é que você está com edema, né, na córnea, incisão um pouco longa. Provavelmente, num desses momentos que você sai um pouco com a ponteira de dentro do olho, você perde a câmera, porque a irrigação fica dentro da incisão. Como a incisão está longa, tem todos esses sinais aí de edema na incisão, etc. Agora, a partir daí, tranquilo, né? Eu acredito que foi feito, que pode ser feito. Você pode isolar o vítreo com viscoelástico, tentar fazer aspiração a seco, ou como o Rodrigo mostrou muito bem, né? Fazer a bimanual e vitrectomia anterior antes de aspirar o córtex pós-visco. Né? Isso mesmo. Eu queria levantar, então, alguns pontos aqui também que a gente discutiu. A Marília própria disse, né, que a ruptura pode acontecer em qualquer estágio de qualquer cirurgião, pode acontecer, mas que tem um número maior no início da curva de aprendizado. E aqui tem bastante residente e fellow. Então, queria ver assim, se vocês têm alguma dica, o que pode ser feito para tentar minimizar. Tem muita gente que acha que tem que acontecer as complicações para o cirurgião aprender com os erros. Mas queria ver se vocês compartilham dessa ideia ou acham que o cirurgião pode fazer outras atitudes, treinar antes. Agora, aproveitando também na época de isolamento, se em casa, esse pessoal mais jovem que está começando, uma coisa que pode ser feita para tentar diminuir esse N de complicações no início da curva de aprendizado. E já aproveitar e perguntar também que quando ele percebeu que teve a rotura, ele acabou retirando os instrumentos rápidos do olho. Se vocês podiam falar um pouquinho sobre essa atitude. Eu acho que o Lincoln já comentou bem, né, sobre essa parte da visão. Eu ia até comentar durante a apresentação que a córnea, assim que ele tirou a mão de dentro do olho, a córnea estava seca, ele estava com o aparelho dentro do olho, tentando ver, pôr o vitreófago, mas se você não tem uma boa visão, você pode aumentar essa ruptura, né?
Então, vamos começar por partes. Eu acho que foi bem comentado o link sobre a incisão. Ela não é só longa, mas ela é também muito corneana, né? Se vocês forem ver a primeira abertura dela, está super corneana. Isso aí é fundamental, a posição do cirurgião, e fazer, como é passo dependente, né? A catarata de tudo na vida é assim. Você tem que ter o treinamento, começar desde fazer uma incisão super bem feita. Eu não consigo ver a rexis. Uma coisa importante, o cirurgião está vendo a rexis o tempo inteiro, porque você tem que saber a posição, se a sua caneta está dentro da rexis ou fora da rexis, né? Então, começa a misturar muito fragmento de cristalino. A cirurgia tem que ser a mais limpa possível, ou faz stop and shop, ou faz dividir e conquistar, ou o Faco Shop, ou pré-slice, ou contra-shop, o que quiser, mas tem que estar bem limpinho, não deixar massa por cima. Tira essas massas, você tem que ter visão o tempo inteiro. Se conseguir um reflexo vermelho de fundo, ajuda demais na profundidade. Então, eu acho que tudo isso é importante, mas eu acho que a ruptura foi a causa, provavelmente foi o próprio Faco, né? Que perdeu um pouquinho de câmara, deu uma colabada de câmara. Quanto a tirar a mão rapidamente do olho, é uma coisa que é meio... falta experiência, então a pessoa quer parar de romper aquilo. O ideal seria ter tirado a mão esquerda, manter a infusão e colocar um viscoelástico dispersivo tamponando com a mão esquerda, tamponando aquela ruptura. O que acontece é que nem sempre, pelo menos as minhas paracenteses, por exemplo, é tão fina a paracentese da lateral que a infusão de uma metilcelulose não entra pelaquela abertura, porque a cânula é mais grossa. Então, teria que ser algum outro viscoelástico com uma cânula um pouco mais fina, né? Aí, no caso, acho que entraria fácil, com metilcelulose mesmo. E o problema todo, eu acho que ele teve sorte, que quando ele tirou, tamponou, não perdeu câmara. Quando ele tira e perder câmara, a pressão vítrea vem, daí a abertura é total. Então, por isso que se pede para não tirar a mão do olho, não tirar a irrigação rapidamente. Você pode fazer uma cirurgia ótima, lisa, maravilhosa, daí você olha para o lado para preparar a lente, quando você volta para olhar, o paciente apertou o olho, você tem uma ruptura posterior espontânea só por pressão vítrea e não ter enchido a câmara anterior com viscoelástico. Então, todos esses detalhes são super importantes. Eu acho que a pessoa tem que mentalizar, agora que está em casa, né? Mentaliza os passos da cirurgia, descreve a cirurgia passo a passo, onde é a incisão, todos os detalhes técnicos para você poder ficar com aquilo na cabeça como uma coisa natural, entendeu? Vai dirigir, aprender a dirigir, é a mesma coisa. Ninguém quer que você bata o carro para aprender com os defeitos, para não bater o carro nunca, né? Então essa é a ideia. Tá bom, Gabriel? Tá ótimo, excelente. Agradeço os comentários todos. O Mineiro já falou um pouco dos parâmetros, dos cortes que costumam usar. Não sei se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa de parâmetros que vocês costumam usar quando realiza a vitré e em relação ao cut A e A cut. Também, se tem alguma coisa a acrescentar. Isso foi bastante discutido. Aqui, só emendando aqui, que temos uma pergunta do chat também sobre parâmetros gerais aí para aspiração, vácuo e infusão no ventreófago anterior. Eu não sei se todos vão concordar, então só passa por cima aí o que cada um usa, né? Acho que o Mineiro falou um pouco disso, um pouco não, né? Falou bastante disso na aula dele, mas o que cada um usa, acho que é legal para o pessoal ter essa ideia. Normalmente eu estou com o Centurion, então eu uso o corte máximo e A cut, ou cut e A. Então, quando você perde vítreo, você começa cortando até tirar o vítreo daquela região. Então, você usa cut e A. E aí você pode trabalhar com cut A próximo da cápsula
Pode, mas é um risco de você aumentar a rotura da cápsula ou mesmo pegar a borda da Rexis. E daí eu mudo para IA Cut. E aí você consegue aspirar, e se vier um vitro, você aperta o pedal, você corta e não tem a tração que foi comentada pelo Rodrigo. Então, e aspiração baixa, não precisa tão baixa também, 250, o vácuo e um flow de 40, tá ótimo. Perfeito, então. Última, então, questão desse caso, para a gente passar para o próximo, queria ver com vocês que o cirurgião acaba também entrando com vitreófago pela própria incisão. Vocês já comentaram sobre a incisão, mas vocês, quando tem alguma intercorrência, costumam fazer uma nova paracentese para entrar com vitreófago pela paracentese ou acabam aproveitando a incisão principal mesmo? E se vocês acham que o carbacol tem que ser usado de rotina e os cuidados, então, quando usa o carbacol também por causa das náuseas e vômitos que eles causam, esse aumento da pressão, manobra de Valsalva que o paciente pode fazer no pós-operatório, se vocês acham que tem que ser usado sempre ou tem que individualizar o uso do carbacol? Gabriel, eu queria, antes de entrar nesse assunto e dos parâmetros também, só um comentário nesse caso específico, né? Como evitar essa ruptura nesse paciente? Então, assim que você identifica que você fez uma incisão longa, refaz a incisão. No mesmo lugar, você entra com a lança de novo, só que entra antes na câmara, entendeu? Então, você entra um pouquinho antes. Então, você corrige a incisão, né? Eu acho que essa é uma dica bem interessante. Identificou que está com uma incisão longa, refaz a incisão. 10 segundos resolve, né? Em relação aos parâmetros, né, da vitrectomia anterior, eu opero em várias configurações diferentes, aparelhos diferentes. Então, o raciocínio geral sempre é assim: corte máximo e abaixar a altura do frasco. Primeiras duas providências. Depois, a aspiração eu coloco em torno de 20, 25 e o vácuo em torno de 200, 250. Em qualquer aparelho. E aí o que eu faço é experimentar. Então, fazer uma nova incisão é o ideal. Você tem uma estabilidade maior de toda a situação, né? E você entra com a ponta de vitré, experimenta. Aperta o pedal, vê. Afundou muito a câmara, você tem duas opções. Abaixar a irrigação ou subir um pouco a aspiração. Vai depender do que você achar melhor. E a aspiração junto com o vácuo, você vai ter uma ideia de como esse vítreo está se movimentando. Então, nessa hora, você pode adequar os dois, né? Então, tanto a aspiração pela variação da câmara anterior ou o vácuo pelo movimento que o vítreo está fazendo, né? Então, esses dois pontos eu acho que são interessantes e funciona para praticamente todas as máquinas. E a pergunta que você fez, eu acho que em relação ao miótico, eu acho que é interessante usar, principalmente para ver se ainda tem vítreo na câmara anterior, mas você pode espatular embaixo das incisões para ver se o vítreo está ali. E lembrar, muito importante, aspirar o viscoelástico embaixo da lente com o vitreófago antes de finalizar a cirurgia. Se você faz isso, provavelmente você não vai ter vítreo na câmara anterior. Então, assim, dá aquela aspirada, faz mais um pouquinho de vitré, a pupila fecha, tranquilo. Perfeito. Então, vamos passar para o segundo caso agora. Tem uma outra pergunta aqui que era referente aos parâmetros do Intuitive. Não sei se alguém opera com ele, Dr. Lincoln, não sei se o senhor usa o Compact Intuitive, né? O novo Compact, se tem experiência com o vitreófago anterior dele. Eu usei o aparelho, mas eu não usei a vitré, né? Ainda não tive chance.
Só um minutinho, deu algum problema aqui no meio. Cobaia, quer tentar assumir aí também? Vou mostrar daqui então. Vamos lá. Pode ser, Gabriel. Oi? Pode. Aqui do meu e Se quiserem que eu abra outra apresentação, aquela? Esse é o vídeo número 2. Pode mandar ver aí, Koba. Aí o Gabriel, você vai pontuando, tudo bem, Gabriel? Claro, sem problemas. Vê se está rodando melhor. Tá indo? Tá indo bem lento aqui para mim. Não sei se para todos. Deixa eu colocar o vídeo do YouTube aqui também para quem for assistir por lá. Então, esse é um segundo caso, tá? Que o cirurgião também estava fazendo o Phacoshop, a cirurgia estava acontecendo sem intercorrências, tá? Ele já estava até, em alguns momentos, realizando a conquista do núcleo. Só que se vocês forem perceber, nesse momento ele acaba indo com o chopper por cima da cápsula anterior e quando ele faz o movimento, a cápsula anterior vem junto. Ele vai repetir, mas nesse momento aí, ó, ele vai com o chopper por cima do anterior. E quando ele traz, até dá para perceber o azul que se aproxima ali da ponteira da caneta, tá? Mas eu acredito que o cirurgião nem tenha percebido, ou ele percebeu, mas não notou nenhuma intercorrência e não notou nenhuma diferença e ele continuou a cirurgia. Então, ele consegue continuar a cirurgia, acaba conquistando todo o núcleo, tá? Não tem nenhuma intercorrência nessa etapa da cirurgia. Mas, quando ele está acabando de aspirar, vai ser possível visualizar a rotura de cápsula posterior. Ele está comendo esse último fragmento. Vai surgir embaixo do chopper ali, da caneta, a rotura. Agora começa, já dá para perceber. Nesse momento, então, o cirurgião percebe, ele para, e como foi dito antes, ele, antes de retirar a caneta, ele retira só o instrumento que está usando, repressuriza a câmara com o viscoelástico, para então retirar a caneta. Ele mobiliza, então, os restos corticais e de epinúcleo com visco. Consegue fazer essa limpeza, ele vem fácil para a câmara anterior. Então, ele acaba optando por ampliar a incisão para retirar esses restos corticais antes de fazer a vitrectomia e continuar a cirurgia. Então, ele amplia um pouquinho. Aí faz a retirada dos restos, fragmentos, coloca novamente viscoelástico para repressurizar e vai realizar a vitreia anterior. Aí ele acaba, então, verificando que tem vítreo lá, que está prolapsando, acaba tendo um movimento, né, lá perto da rotura. Só que esse cirurgião acaba optando por fazer a vitreia anterior com a Vannas. Inicialmente, ele verifica o vítreo que está herniando pela incisão. E depois acaba cortando e fazendo a vitreia dentro do olho. Após a realização da vitreia, então, ele verifica, coloca a lente novamente, uma lente 3 peças no sulco. Nesse momento, parece até ter ali uma subluxação inferior do saco, fica interrogado aqui. Se o inferior teve essa luxação ou não, que pode ter sido por causa da tração, a hora que ele pegou a cápsula anterior com o chopper. Mas, de qualquer forma, a lente fica bem centrada. Ele realiza novamente uma vitreia após
colocação da lente. E acaba suturando a incisão para finalizar a cirurgia. Nesse caso, então, eu vi que já teve ali umas perguntas. Queria começar com vocês. Se acha que a Vanas tem espaço ainda? Vocês consideram utilizar a Vanas em alguma situação ou acha que Vanas só em último caso? Tá? E eu vi que já teve bastante discussão ali durante as apresentações do Mineiro sobre o vitreófago do Compact, que é o vitreófago rotacional. Esses tempos até teve num grupo de oftalmo uma discussão e alguns oftalmos achavam melhor utilizar a Vanas que esse vitreófago. Então já aproveito para escutar a opinião de vocês sobre esses dois temas aí. A utilização da Vanas e o vitreófago do Compact. Eu vi que teve gente perguntando no chat. Bom, eu realmente, Vanas, só se ela tiver, o vitro estiver fora do olho aqui, fora, bem externo, eu acho que, lógico, a gente tem espaço, porque se você não tem outra maneira de cortar o vidro, qualquer tesoura, qualquer instrumento de corte tem seu espaço. O ideal é que, já que a pessoa tem um faco para fazer um faco, não está fazendo uma extra, é que ele tenha o vitreófago para instalar no aparelho dele, né? E realmente a gente vê que sobrou um pouquinho de fragmento, não dá para fazer uma higiene total dessas massas, né? Então, o ideal realmente seria, como já foi falado aí pelo Rodrigo na aula dele, o ideal seria fazer a vitrectomia com o vitreófago naqueles padrões que já foi comentado, né? Mas esse espaço é um espaço cada vez menor da Vanas, eu diria, né? Mas alguém quer comentar mais alguma coisa? Acho que Vanas é limitado, mas às vezes a gente tem que fazer. Às vezes na escola mesmo, problema de SUS e tudo, você acaba tratando a vitrectomia com a Vanas. A esponjinha, você vê que às vezes é cotonete, às vezes fica fragmento de cotonete dentro do olho junto com o vitro. Então, o ideal também seria esponja, mas nem sempre a gente tem as condições ideais, né, em mãos, né? Que eu queria fazer um comentário também sobre essa complicação, que eu acho que é um clássico aí na curva de aprendizado do Photoshop, né? Quando a pessoa acaba abraçando a cápsula anterior, né, no equador. Aí tem a opção, né, ou dela acabar fazendo um corte na anterior, você perde a continuidade da Rex, ou acaba puxando o saco inteiro e desinserindo, ou ainda às vezes chopeia a posterior por baixo, né, que é um pouco mais difícil, mas a gente já viu acontecer também. Aí, a partir do momento, por exemplo, se o cirurgião tivesse visto nesse momento, quais as medidas que vocês aconselhariam a serem tomadas agora, né? O que eu acho que aconteceu, ele realmente luxou o saco. A sensação que eu tenho é que o vítreo veio por trás, pela zônula. Não vi ruptura posterior, assim, no vídeo exatamente. Não sei se tem algum frame para a gente ver melhor. Mas no fim dá para ver direitinho que o saco está ali uns 45 graus subluxado. Então, os shoppers, como eu uso um instrumento menor, que o mais grosso que eu tenho é um Sinskey, um shopper desse muito grande, às vezes me preocupa, olha lá, ó, a luxação que tem, né? Então, se ele perder o vitro por aí, ele, com o vitreófago, ele vai, come o vitro ali e faz como se fosse aquela cirurgia que o Rodrigo mostrou, que tinha essa luxação da região ali. Então, ou pondo a lente no saco lateralmente ou verticalmente, ou pondo um gancho e fixando na esclera. Mas acho que ele fez
fez certo, pôs a lente no sulco e se garantiu com essa parte do saco posterior aí. Não sei como está a Rex, se a Rex estiver íntegra, pode ser realmente capturada essa Rex na lente, né, na ótica da lente. Não sei se a lente é de 5,5 ou 6, mas acho que provavelmente a Rex dá para capturar nessa lente. O Gabriel, acho que um ponto bem interessante aí, assim, um detalhe técnico bem pequenininho, mas só para assim, comentar, importante para o residente, a exposição da ponteira. Se você notar nesse caso, a ponteira está bem exposta. Eu acho que vale a pena diminuir um pouquinho a exposição da ponteira. Como evitar essa situação, né? Então, infelizmente, durante a FACO, tem momentos que a gente não sabe onde está a Capsulorex. Então, o que é interessante é você entrar com o chopper no meio do campo cirúrgico ali, passar por baixo da Capsulorex, ir atrás do núcleo, né? Você entra, caminha por baixo da cápsula anterior, vai atrás do núcleo, aí faz esse movimento. Então, se você fizer isso de rotina, é um jeito de evitar de tracionar a zônula como um todo, né? E, sem dúvida, eu não sei se teve a rotura de cápsula posterior, mas, nesse caso, capturar a lente, você tem boas vantagens aí. Uma é isolar o vítreo, mas pode ser que o vítreo está vindo pela zônula, né? Se tem vítreo vindo pela cápsula posterior e você captura a lente, você isola o vítreo para trás. Então, capturar a lente é legal por isso e também porque você acaba acertando a biometria, porque a biometria se comporta como se a lente estivesse dentro do saco capsular, apesar das alças estarem no sulco. Então, esses dois aspectos eu acho que são importantes aí num caso como esse. Passar para o terceiro vídeo, então é um vídeo mais curto, falar rápido, que seria para só ilustrar então os passos que foram seguidos aí quando é identificada uma ruptura de cápsula posterior. Então, nesse caso, o cirurgião já estava na irrigação aspiração. E a cirurgia sem intercorrências. Agora, logo em sequência, vai acontecer uma aspiração inadvertida ali da cápsula posterior, nesse momento. E isso aí vai acabar resultando numa rotura. Esse vídeo é um vídeo mais curto, então, para mostrar só que o cirurgião faz aquilo que deve ser feito. Aí, novamente, repetindo, tem uma teia de aranha, né? Não sei se todos conseguem reparar, é bem sutil, né, no zoom. Mas quando ele percebe, ele tenta evitar a manipulação ali da ponteira da IA, coloca o viscoelástico, e quando ele vai retirar a caneta após o viscoelástico, se vocês forem perceber, ele nota o movimento que tem na cápsula posterior. Então, ele vê que ainda tem vítreo aprisionado na ponteira. Então, ele volta com a caneta para novamente espatular um pouquinho e colocar mais viscoelástico, para só, então, retirar a IA. Quando ele acaba retirando a IA, vocês vão ver que ainda tem um pouquinho de movimento. Talvez seja interessante espatular novamente, mas apenas para ilustrar isso que já foi falado nos dois próximos casos. Nesse caso, não sei se você tem algo a acrescentar, se quando nota a rotura, se acabam modificando a técnica, a anestesia, a técnica de anestesia que vocês fazem, ou mantém a tópica? Bom, esse tipo de ruptura no fim da cirurgia é uma tristeza, né, também, mas é muito melhor do que se fosse antes. E é uma coisa que
o pessoal costuma mostrar muito as ponteiras que estão traumatizadas e às vezes aderidas, mas o que eu achei aí que aconteceu foi que ele aspirou a cápsula e não conseguiu refluir. Não sei o que aconteceu com o sistema. Ele podia ter batido o pé no pedal para fazer um refluxo. Ela solta rapidamente. Os aparelhos melhores, eu diria que eu dou sempre beijo na cápsula posterior, fazer aquela limpeza bem boa das células, e ele gruda e solta, sem fazer refluxo. Naturalmente ele já solta. Então você viu que mesmo depois que ele pôs o viscoelástico ainda estava aderido, né? Manteve aquele vácuo. Então acho que o refluxo do pedal não estava funcionando. Mas uma coisa para evitar isso aí também, você tem que talvez usar quando você tem essas massas muito aderidas, usa o second wave. Na parte superior, ele poderia ter colocado ou viscoelástico atrás das massas, ou fazer uma outra hidrodissecção que soltaria todas essas massas, facilita demais essa aspiração, você não precisa chegar tão perto da cápsula. Né? Não sei se Dr. Lincoln quer acrescentar alguma coisa, podemos passar para o próximo caso. Eu acho que o que o Walton comentou é bem importante, né? A ponteira de metal, ela pode romper, né? Tem mais associação com ruptura do que as ponteiras de silicone. Ou a ponteira, eu não sei qual que é o material aí, uma ponteira que é branquinha na ponta, que eu não acredito que seja silicone, um material plástico assim, um pouco mais... cerâmica, né? E caso não possa, né, você está trabalhando com a ponteira de metal, sempre lembrar aí, o Walton comentou super bem, do refluxo, e além do refluxo, não puxar a caneta. Né? Você viu que está grudado lá, solta a caneta. Mantenha ela em posição até, você pode pedir para a instrumentadora bloquear a aspiração. Fecha a via de aspiração, você fecha, esse vácuo ele vai acabar e solta, mesmo que você não deu refluxo no pedal. Então, tem situação que você pode chegar nesse ponto, né? Mas, de preferência, trabalhar com essas ponteiras que são mais amigáveis, né, com a cápsula posterior. Então, vamos passar para o próximo caso. O próximo caso é um pouco diferente, tá? É um paciente que ele já tinha sido operado, uma FEC planejada por causa de uma catarata rubra, mas durante a primeira cirurgia aconteceu uma desinserção zonular com prolapso vítreo. Foi realizada a vitré, colocado o CTR e a lente no saco. No primeiro pós-operatório, a LIO estava bem centrada, não aparentava ter vítreo na câmara anterior. No quinto pós-operatório, já tinha a presença de um vítreo em direção à incisão, com uma corectopia, porém, daí foi optado por não reabordar. E no 14º pós-operatório, foi visto que esse vítreo estava em direção à incisão e que aparentava já ter uma herniação pela incisão. Era um paciente de 75 anos, ele refere que não teve nenhum acidente, nada, mas estava tendo herniação de vítreo pela incisão. Nesse caso, então, a herniação foi optado por reintervir imediatamente. Eu queria ver com vocês, nesse caso, se não tivesse herniação, vocês já reabortariam de imediato, aguardariam um tempo para fazer uma vitreólise com IAG, se aguardariam quanto tempo que acaba aguardando, tá? E se for realizada a reintervenção, qual a via que vocês escolheriam? Vitré anterior via parslana, via câmara anterior, ou vocês retirariam uma sutura da incisão que foi realizada na primeira cirurgia e entrariam por essa incisão? Aí no vídeo já está passando, que a gente está com o adiantar da hora, tá?
mas foi optado pela Vitré via pars plana, mas podem ir falando enquanto isso. Gabriel, eu acho que, pelo que eu entendi, eu não sei se eu entendi errado, foi colocado um anel, né? Isso. Colocando o anel, fica difícil você fazer a abordagem totalmente anterior. Você não vai conseguir entrar ali na área do vítreo anterior. Você vai conseguir tirar o vítreo da câmara anterior. Então, nesse caso especial, eu acho que a abordagem via pars plana é o ideal. Para você tirar o vítreo que está por trás e que, indo pelo acesso somente anterior, você não conseguiria passar pelo complexo, né? Porque está com um anel aí dentro do saco. Perfeito, foi o que foi realizar, né? A gente começou ali via pars plana, depois acabou fazendo uma nova paracentese, não reabriu a incisão da FEC, tá? Para não prolapsar mais vítreo ainda. Realizou daí também a Vitré por via anterior. E eu queria aproveitar para discutir, eu já vi que tem bastante gente no chat perguntando sobre o uso da triancinolona. Nesse caso aí foi utilizada a triancinolona, tá? Mas perguntar não só nesse caso, que era uma cirurgia planejada de intervir, mas também nos casos que há rotura intraoperatória. Se vocês usam de rotina a triancinolona e as vantagens e desvantagens. A triancinolona ajuda muito para curar o vítreo, teoricamente, né? Mas hoje, com os microscópios, com a qualidade que a gente consegue, realmente você consegue ver muito bem o vítreo naquela região, né? Mas é uma outra coisa que eu gosto muito, por exemplo, em catarata congênita, em casos de inflamação, é colocar a triancinolona como anti-inflamatório. Então, aí, um caso desse, que já tem uma inflamação por ter vítreo, essa SINEC anterior, etc., né, uma sutura com abertura maior, uma cirurgia um pouco mais traumática, acho que é útil para ver o vítreo, que é um vítreo antigo e fixo, né, e também para desinflamar um pouco esse olho, né. Vale a pena. Em relação a vitriólise com IAG, vocês costumam... toda foi fundamental, mas não sei se ele não perdeu câmara no pós-operatório, porque estranho, né? Se ele saiu bem, foi feita a sutura, tudo isso, estranho ter essa aderência grande, a não ser que suturou com o vítreo na própria incisão. Aí ficou encarcerando a íris também, né? Uhum. Mas provavelmente ele fez algum esforço e deve ter perdido câmara em casa, né? Os idosos são mais complicados um pouquinho nesse pós-operatório. Exato. Vitreólise, vocês costumam aguardar quanto tempo para fazer com IAG? Vitreólise só se for uma trave pequenininha. Aí eu faço logo, porque a tração é pior do que ficar esperando. Então, se der para fazer logo, mantendo o anti-inflamatório não hormonal e corticoide, tudo para... Não precisa esperar, não. Se sobrou. Perfeito. Outras questões, assim, triancinolona subtenoniana, por causa da inflamação, que pode ser aumentada em caso de rotura, alguma vez vocês costumam indicar, acham que não tem necessidade, vão avaliando. Quando tem a rotura de cápsula posterior, o que costumam deixar no pós-operatório, se usam anti-inflamatório via oral, dicas que podem. Eu acho que o aspecto mais importante é a manipulação intraoperatória, né? Mesmo que você tenha a rotura de cápsula posterior, você conduz bem, né? Como o Rodrigo mostrou muito bem, você tira todo o vítreo anterior, a cirurgia acaba como se fosse uma cirurgia normal. E pós-operatório vai depender muito dessa manipulação intraoperatória, né? Então tem que olhar a consistência do núcleo, quanto você gastou de ultrassom, tempo que você ficou dentro do olho. Talvez valha a pena você acrescentar a triancinolona, que pode ser por várias vias, né? Mas eu acho que é bem individual, caso a caso, para a gente poder
decidir se vai usar ou não, né? Se tem patologia associada, né? Por exemplo, uveíte, mesmo que o paciente tenha uma cirurgia tranquila, só por ter o diagnóstico de uveíte, às vezes vale a pena entrar com a triamcinolona, né? Então, eu acho que é bem individual. Parabéns aí, Gabriel, pelas apresentações. Obrigado. Excelente. Aqui, Separou muito só bem. que, assim, em que momento que usaria a triamcinolona? A partir do momento que você percebe que tem a perda vítrea, isso eu estou dizendo em relação a tentar visualizar o vítreo, né? A partir do momento que percebe que existiu a rotura, ou que percebe que tem vítreo, ou depois que você já fez uma certa abordagem e quer se certificar de que não tem mais vítreo, ou em todos os momentos? Ou também, Taguchi, em momento nenhum, né? Então, eu acho que, como o Walton comentou, você tem os microscópios de excelente qualidade e tem uma coisa que, assim, às vezes você não vê o vítreo, mas você sabe que ele está ali, né? Pelo movimento com os instrumentais, o movimento da íris, a situação. E se você faz uma vitrectomia anterior ampla, é muito difícil, assim, depois que você vê a pupila fechar, praticamente tem certeza que o vítreo não está ali, né? Então, eu acho que vitrectomia anterior ampla, depois aspirar o viscoelástico no final com o vitriófago, aproveitar e limpar a câmara anterior com o vitriófago também, dificilmente vai ficar vítreo. Eu acabo usando a triamcinolona se o paciente precisa por outro motivo, um núcleo muito duro, alguma situação assim, né? Também uso só no fim da cirurgia, se precisar, na câmara anterior. Minha via de preferência é a câmara anterior mesmo. Eu posso fazer um comentário? Posso? Claro. Em relação à triamcinolona, né, ela ajuda, tá? Mas eu concordo com o Walton que realmente os microscópios novos aí tá bem mais fácil de ver. E essa manobra que você mostrou na cirurgia anterior de espatular as incisões, eu acho que é mais importante até do que a triamcinolona, que esse vítreo que fica na incisão, você acaba não vendo. Outra coisa que eu queria ver, que eu vejo com os residentes aqui, quando usa triamcinolona em RCP, que eles vêm me mostrar o caso no primeiro pós-operatório, na primeira semana, e a pressão tá 40, 50, e tem aqui, tá todo mundo falando que essa pressão tá alta porque usaram a triamcinolona. E deu um glaucoma corticogêneo. Fala, pessoal, glaucoma corticogêneo demora 1 mês para aparecer, 1 mês e meio. A pressão fica alta nas primeiras semanas porque sobrou viscoelástico lá atrás. Então, assim, a triamcinolona não tem essa capacidade logo nos primeiros dias. Agora, se você não fizer vitré, aspirar o visco lá, você vai ter pressão muito alta na primeira semana, tá? E normalmente você vai ter que entrar e reabordar para aspirar de novo. Então você tem que perder tempo fazendo isso, tá? É uma coisa que a gente vê toda hora, pessoal. Será que a gente faz agora que a triamcinolona subiu a pressão? Primeira semana, o que sobe a pressão, ou você largou restos de córtex, ou tem viscoelástico para subir a pressão. Fora isso, é difícil você ter alguma outra coisa. Concordo com o Rodrigo. E uma outra coisa que eles, quando rompe, eles põem viscoelástico, o viscoelástico vai para trás e você põe a lente. Na hora que você pôs a lente, como é que você vai abordar a via anterior? Não dá. Então, às vezes, é melhor pôr um trocáter e fazer a limpeza via pars plana, até. Porque, pelo menos, você evita esse glaucoma todo por excesso de viscoelástico. Gabriel, vamos para o final desse último vídeo aí para a gente finalizar. Pode ser? Eu vou pedir só para o Kobayashi se ele conseguir botar ele em 2:29, que é botar um pouquinho antes, em 2:20, para mostrar. É um vídeo, então, também, é uma Phacoshop, mas eu queria mostrar o momento que o cirurgião ele vai retirar o shopper do olho, ele acaba trazendo junto a cápsula anterior. E daí pode deixar, olha, ele vai repetir, tá, para poder ver melhor. Mas é um erro, então, para comentar, né, para chamar a atenção para isso, que bem no momento que ele vai tirar, acaba vindo. E daí, em sequência, tá, acontece o final trágico que a gente não quer, que acaba mergulhando
o núcleo inteiro. Então, aproveitar para ver com vocês assim o que fazer nesse momento, até quando o cirurgião de segmento anterior tem que tentar fazer uma medida heróica ou resgatar, se ele não tiver acompanhado de um serviço de retina junto, tá? Então, se ele está operando sozinho, o que ele tem que fazer, o que não tem, e já discutir, aproveitar que o Rodrigo voltou, quando que é indicado colocar a lente, se o paciente vai necessitar de uma vitreia posterior, e quando é melhor deixar o paciente sem a lente para facilitar a vida do retinólogo. Bom, falando aí de colocar a lente ou não, posso dizer para você que qualquer tipo de catarata, não importa a dureza, a gente consegue manipular e retirar com faco fragmentador hoje lá no polo posterior. Então, se você quiser, você pode colocar lente 3 peças em todos os pacientes. Tem alguns cirurgiões de retina que às vezes ainda não têm muita experiência. Então, eu sugeriria, se você tiver um cirurgião que já faz isso para você, pergunta para ele o que ele prefere, tá? Quero colocar a lente para a gente também no segundo momento, é bem tranquilo. Mas, de maneira geral, com os equipamentos que a gente tem hoje, não tem nenhum que a gente não consiga tirar essa lente lá pela pars plana. Eu me lembro a última vez que a gente fez aí, levitou o cristalino inteiro para abrir a córnea 180 e retirar. É extremamente traumático, né? E normalmente o diagnóstico visual não fica legal. O que fica bom mesmo é você fazer via pars plana. Mas eu sugiro você pegar o seu cirurgião que faz para você e perguntar o que ele prefere. Às vezes é melhor deixar sem, porque tem cirurgião que às vezes não tem muita experiência com foco frag ainda. Mas para mim, vocês podem pôr a lente para todo mundo. Gabriel, eu gosto de, felizmente, né, uma complicação rara, mas quando acontece, tentar entregar para o retinólogo da maneira melhor possível, né? Então, se acontecer, eu tento fazer a vitrectomia anterior, como foi descrita até agora há pouco, aspirar ao máximo todo o córtex possível remanescente e, como o Rodrigo colocou muito bem, o retinólogo que eu trabalho, a gente tem essa combinação, eu ponho a lente. E geralmente a minha cápsula Rex é sempre menor que 5, 4,5 por aí. Então eu tento capturar a lente também. Então eu tento entregar, né, o olho o mais limpo possível para o retinólogo só trabalhar lá atrás e tranquilo. Ótimo, eu queria agradecer as dicas, a participação de vocês, passar aí para o Taguchi, para o Kobayashi. Legal, pessoal. Acho que a gente conseguiu responder praticamente todas as perguntas que foram enviadas aqui no chat. Se alguém tiver mais alguma dúvida, peço que, por favor, pode entrar em contato comigo, manda, eu tento, à medida do possível, responder. Peço desculpas aí pelos problemas técnicos iniciais aí durante o começo da reunião, que a gente conseguiu logo resolver, e por conta disso a gente acabou passando um pouco do horário, tá bom? Então, eu agradeço novamente aos palestrantes, ao Dr. Rodrigo pela excelente aula, Dr. Lincoln, Dr. Walton, com toda a sua experiência, que enriqueceram grandemente aí as discussões. Gabriel, por ter montado o vídeo, mas por montar o artigo. Agradeço a todos. E semana que vem tem mais. Teremos participação aí mais na área de refrativa na semana que vem. O Dr. Emílio Torres estará com a gente também. E à medida que a gente for fechando o programa, eu envio aí nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado novamente a todos e um bom dia, pessoal. Parabéns pela aprovação, parabéns, Koba e Taguchi. Um abraço. Parabéns, Gabriel. Rodrigão também, tranquilo. Lincão, um abraço. Parabéns a todos aí, parabéns Taguchi, Rafael, todos que estão organizando. E obrigado pelo convite também. Um abraço. Super obrigado. Obrigado novamente. Obrigadão, Lincoln.